crendo, ó Deus, que essas pessoas vão dar testemunho, ó Deus, desse milagre que só vai operar na vida deles, Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem a cada dia transformado vidas e tem, ó Deus, operado milagre na vida das pessoas, Pai, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus de ontem, o de hoje e de amanhã. Assim nós entregamos e consagramos essas pessoas nos pés da cruz, Pai, que é o Senhor, Pai, que o Senhor possa curar em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode voltar, irmãos. Pode colocar o tema da minha palavra, por favor. Só reforçando aqui, essa semana nós vamos estar orando somente a terça-feira no prédio da igreja. Na outra semana nós vamos ter um intervalo de uma semana. Na semana seguinte é a semana do encontro. Nós vamos estar orando todos os dias aqui no prédio da igreja. Amém? Então, terça-feira eu espero você aqui às 20 horas estar orando, né, pelo seu ano da multiplicação e colocar a sua família, a sua casa. Amém? Irmãos, o tema da minha palavra: saia da crise e vá para o próximo nível. Amém? Vira para seu irmão e fala assim: saia da crise e vá para o próximo nível. Irmãos, crise, quem aqui já passou por crise aqui? Quem está passando por crise aqui? Amém? Eu estou levantando a mão porque eu estou passando também, irmãos. Às vezes você pensa assim: mas crise é só para as pessoas que não têm Deus. Isso não é verdade. A crise, irmão, sabe o que é necessário? A crise é necessário para você avançar, para você ir para o seu próximo nível. Eu não sei o que você está passando hoje. Pode ser às vezes financeiro, uma crise financeira. Mas você pode ter certeza que o Senhor está preparando você para o próximo nível. Quando você pega a palavra de Deus, você vê que muitos homens, grandes homens de Deus, passou por crise, até chegar ao nível mais alto. Vamos dar um exemplo? José do Egito. José foi vendido o quê, irmãos? Como escravo, humilhado, né? Foi vendido, criaram toda a situação de mentira. Próprios irmãos dele também venderam, passaram por tanta humilhação. E o que aconteceu no final? Ele foi como governador. Para isso, eu até coloquei aqui que ele teve uma virada de chave, porque ele foi aprovado. José do Egito, ele passou lá desde a humilhação. Aí ele teve a aprovação, que é a virada dentro de uma penitenciária, de uma cadeia, que ele teve a revelação de sonho, e de repente ali ele foi aprovado. Para quê? Para que ele fosse promovido a ser governador, para ser o segundo maior homem daquele tempo. Olha que interessante, mas José teve que passar por uma crise. E muitas pessoas passam por crise, irmãos, reclamando, murmurando, mas você vê, José não fez isso. Vou dar outro exemplo, Ruth, uma mulher viúva, pobre, moabita, humilhada. Simplesmente ela foi o que? Morar na casa da sua sogra, que também era ressentida, amargurada. Mas ela é como uma mulher muito trabalhadora, uma mulher de fé. De repente encontra um homem chamado quem, irmãos? Um homem chamado, quem se lembra? Boaz. Parabéns, irmão, você está lendo a Bíblia. Boaz fala que é um familiar, né? E de repente, de uma linhagem muito real, foi promovida a uma mulher muito famosa. E eu acho interessante que Ruth, ela faz parte da genealogia de Jesus, que é tão interessante, né? Uma mulher que foi humilhada, mas passou por quê, irmão? Crise também. Vamos dar outro exemplo? Até coloquei aqui também Jó. Jó perdeu o quê, irmãos? Sua família, saúde, perdeu seus bens, tudo, mas ele permaneceu. Ele não amaldiçoou Deus, ele permaneceu. A virada foi essa, até o ponto de que do Senhor promover, restituir, multiplicar tudo aquilo que ele perdeu. Mas passou também por uma crise. Por isso que você pegar esses homens de Deus, irmãos, todos famosos, você para e pensa assim: gente, mas será que é tão fácil ser tão, com poder de Deus, autoridade? Não. Irmãos, às vezes você vê a história do irmão, você vê seu irmão andando de um carro, andando tendo uma casa, tendo uma família, tem tudo, e às vezes você pensa assim: será que eles passou por crise? Tem pessoas que acham, eu penso, olhando para o Juninho assim, quem pensa que o Juninho está passando por uma crise? Ninguém pensa. Você vê uma família bonita, os filhos abençoados, mas a crise, irmãos, ela vem com um propósito, para que nós possamos avançar. Eu falei sempre lá do Antigo Testamento, mas eu também falei do Novo aqui, eu quero comentar do Novo.
o exemplo Paulo. Paulo passou o que, irmão? Prisão, humilhação, né? Ele passou por prisões, naufrágios, perseguições, para quê? Para espalhar o cristianismo, para anunciar a graça. E é o homem o que, irmãos? Mais famoso no Novo Testamento, não é verdade? O apóstolo mais famoso. Mas ele passou crises e crises e crises, irmãos. Perseguições. Então eu quero falar que só a crise não é simplesmente você sendo, né, a última Coca-Cola do deserto passando crise. Todos, homens de Deus, grandes homens de Deus, passou também por crise. E eu quero dizer algo, irmãos. Tem situações na nossa vida que você pensa assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Você tem que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero sair daqui promovido. Vira para seu irmão e fala: a sua crise é uma promoção que Deus está fazendo para você. Agora eu quero entrar aqui na palavra, irmãos. Quem está com a mesa, pode abaixar um pouco meu microfone, está muito alto. Pode abaixar meu microfone aí. Não sei quem está com o som aí. Então, irmãos, agora eu quero falar de um homem, que eu quero entrar na palavra. Daniel. Daniel foi um homem que passou também por muitas crises, ao ponto de ser ameaçado de morte. Eu quero falar de Daniel capítulo 2. Nabucodonosor, vou falar devagar aqui, essa palavra tem hora que minha língua dobra. Teve um sonho que ele simplesmente queria que todo mundo revelasse esse sonho dele. Pensa, está lá dormindo, acordou, de repente esse sonho, um sonho monstruoso, né, de um, posso se considerar como um monstro, só que ele não falou para ninguém. Ele simplesmente falou: você fala o seguinte, quero chamar todos os magos, chama todos as mães de Iná, o João de Deus, vamos chamar todo mundo aqui da região, todos os videntes, para revelar esse sonho, porque eu estou inquieto. E esse homem muito poderoso falou assim: ó, se ninguém revelar esse sonho, eu quero que manda matar todo mundo. Olha para você ver que situação. Vamos ler, para você entender. Daniel capítulo 2, verso 1. Vamos começar no verso 1. Daniel capítulo 2, verso 1 diz assim. Aqui fala que é o sonho de Nabucodonosor. Vou falar devagar aqui que tem hora que não sai. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia nem dormir. Verso 2. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para quê? Para lhe dissesse o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, verso 3, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Só o verso 3. Aqui, irmãos, ele apertou esses adivinhadores para falar assim: olha, eu quero que vocês contem para mim o que está acontecendo. Interessante que eles pegaram e falaram assim: mas eu quero que você fale qual é o seu sonho, que sonho você teve? Ele falou: não, assim não vale. Você não sabe adivinhar? Então eu quero que você adivinhe até o meu sonho que eu sonhei essa noite. O texto fala isso, estou resumindo para você aqui, irmãos. E eles ficaram desesperados. Falei: como assim, mas vocês não sabem? Vocês não é o bam, né? Tipo assim, vocês não sabem revelar o sonho? E aqui ele começou a apertar. E de repente ele falou assim: nós não conseguimos. Não tem como revelar esse sonho que você tanto está desesperado para saber. E aí quando você pega o texto e você vai vendo que esses homens eram muito famosos na região. Muito famosos. E esse rei, ele simplesmente queria que o povo revelasse. Mas por quê, irmãos? Porque ele tinha só conhecimento, sabedoria humana. O grande problema hoje dos homens, irmãos, é que as pessoas confiam nos homens, na sabedoria. E Nabucodonosor, ele estava realmente confiando demais nessas pessoas. Ao povo falar assim: mas como assim? Vocês não sabem revelar esse sonho? E aqui, quando Deus permite um problema, irmãos, humanamente insolúvel, é porque Ele quer levar para outro nível. E o primeiro ponto, irmãos, que estava acontecendo, é que Daniel estava no meio dessa turma que era muito sábio. Daniel e seus 3 amigos.
Quem sabe os nomes dos 3 amigos? Vamos lá. Qual é? Sadraque. Isso aí. E depois dele convertido, como é que chama? Belsazar. Que mais? Azarias. E qual outro? Mas nós vamos ler agora e você vai entender. Então o que aconteceu, irmãos? De repente, o rei manda um capitão falar assim: olha, então é o seguinte, tem esse Daniel também aí, vá atrás dele, para ver se ele também resolve esse problema nosso aqui, porque algo aconteceu. De repente chega, ele fala assim: olha, eu quero que resolva esse problema do meu sonho, porque senão vai morrer todo mundo. Imagina Daniel lá deitado na cama, de repente chega um oficial de justiça lá e fala assim: olha, a morte chegou para você, se você não souber. E o que aconteceu, irmãos? Daniel entrou em crise, pensou assim: meu Deus, eu vou morrer, vai me matar do nada, estou aqui de boa assistindo Netflix, né? De repente vem uma ameaça porque eu sou obrigado a saber o sonho. Mas interessante que Daniel, irmãos, um grande homem de Deus, ele estava à beira de uma promoção. Ele não sabia que estava passando por uma crise, uma ameaça de morte, mas de repente ele foi promovido, que você vai ver lá no final dessa palavra. Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21. A palavra de Deus diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles e obscureceu. Verso 22. Dizendo-se sábios, embora eles afirmam ser sábios, mas tornaram-se o quê? Tolos. Então eram pessoas, irmãos, que agiam na força do braço. Eu quero dizer algo para você. Algo na sua vida que não está sendo resolvido, é porque você às vezes não buscou o conhecimento, não buscou a direção do Espírito Santo. Nós temos uma grande diferença, irmão. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas. E aqui, Isaías capítulo 33, verso 6, a Bíblia fala também de sabedoria e conhecimento. Isaías 33, 6 fala o seguinte: ele será o firme fundamento nos tempos, o que você pertence, uma grande riqueza de salvação, de sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Aqui eu estou falando de um homem chamado Daniel. Daniel, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Quando esse capitão chegou lá com a proposta, falou assim: ó, se você não revelar isso aqui, você vai morrer. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu vou orar. Eu vou orar como igreja. Sabe como, irmãos? Ele foi chamar os seus 3 amigos. Você sabia que a primeira menção que fala de oração em conjunto, que quando você pega os patriarcas, Noé, Abraão, Jacó, sempre eles oravam sozinhos. Davi orava sozinhos. Aqui a primeira menção na Bíblia que fala quando Daniel, ele chama os seus 3 amigos para orar. Para quê? Qual o propósito? Para não morrer. Em primeiro lugar, a medo. Falou assim: olha, tem essa ameaça, vai me matar, então nós vamos orar. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas não têm essa sabedoria, que muita gente acha tão fútil. Orar, como assim? Às vezes a crise está tão grande, irmãos, que você às vezes fala assim: eu não sei mais o que fazer. Mas você sabe, precisa de orar. E você precisa chamar, sabe quem, irmãos? Os 3 irmãos que vai estar junto com você em oração. Porque tem pessoas que vai procurar outras pessoas que não tem compromisso, que não quer orar, que não quer ter direção, não quer busca, não quer nada, não quer pagar um preço. Eu quero dizer algo para você, aqui é a palavra de vida. Tem muitos irmãos que estão dispostos a orar, a andar junto, pegar na sua mão e falar assim: vamos e vamos. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Eu acho interessante que Daniel chamou seus 3 amigos com o propósito de orar como igreja. Daniel podia: não, eu vou orar sozinho, a glória vai vir para mim, que depois vai sair a revelação do que vai acontecer, desse sonho. Então, há muitos mistérios em nossas vidas, irmãos, que nós precisamos recorrer ao Senhor. Às vezes você está passando uma crise, né? Você não consegue compreender como agradar a sua esposa. Às vezes você fala assim: gente, eu não sei como, já fiz de tudo. Sempre tem essas conversas. Já fiz de tudo para agradar a minha esposa, não sei mais o que fazer. Mas eu pergunto: você orou? O Espírito Santo já te direcionou? Às vezes tem situação que você vai estar dormindo, acordar no outro dia, a sua esposa ou o seu esposo é outro. Estou falando de esposa, irmão, porque eu estou falando como homem. Sabe, irmãos, eu falo para vocês assim, a Fernanda já não está aqui mesmo, eu vou falar agora.
escondido dela. Eu já orei várias vezes da cabeça da minha esposa dormindo. Orei por ela, Senhor, abençoa a vida dela, que ela pode crescer, que ela pode avançar, que ela pode ser mais apaixonada por mim, aleluia. Sabe, irmãos, orar na cabeça dela. E o Espírito Santo, de repente, quando você vê que não, as coisas estão fluindo. Sabe, irmãos? Então tem situação que você às vezes encontra na sua empresa, no seu trabalho, que você pensa assim, meu patrão, tudo que ele me pede eu faço e tudo, mas só vive reclamando. Eu pergunto, você tem orado pelo seu patrão? Você tem abençoado a vida dele? Você tem agradecido a Deus? Porque esse é o propósito para você ir para o próximo nível. Às vezes você está com uma crise dentro do seu trabalho, mas falta o que? Você orar, você declarar, você profetizar. Então, muitas vezes, acontece no nosso ministério também. Mas a pessoa, não, eu quero resolver do meu jeito. Não vou orar não vou esse negócio de chamar alguém para orar, vou ter que contar meus problemas para as pessoas. Isso não é comigo. Mas está errado, irmãos. Você precisa pedir ajuda. Aqui nós somos uma igreja que andamos em comunhão, juntos. O mundo pode dar respostas gerais, mas a resposta do Senhor, irmãos, ela é personalizada. Nós nunca podemos padronizar o que Deus faz nas nossas vidas. Sabia, irmãos? Às vezes você tem uma experiência. Uma vez, vou contar uma experiência para vocês. Eu tinha um aprendizado no passado, totalmente errado, do que a Bíblia diz. Que a gente, quando fosse, exemplo, aconselhar um casal, você tinha que vasculhar a vida da pessoa do passado. Esse era o primeiro passo. E aí o que aconteceu, irmãos? E estava uma crise no casamento de uma pessoa, desse casal. E aí, de repente, o marido vomita tudo que tinha feito no passado. E a mulher queria só matar ele, para você ter uma ideia. Aí com muito custo, a gente orando, aconselhando. Estou falando no tempo da ignorância, irmãos. Hoje meu pensamento é outro, não faça isso não, pode ficar tranquilo. E aí de repente, o irmão vai, fala tudo, e nós orando, conversando. Não, é melhor perdoar, perdoa, libera o perdão e tudo. Aí beleza. No final da nossa reunião, ela libera o perdão, vou perdoar mesmo, eu creio que meu casamento é um propósito de Deus, e tudo, e tal, e foi uma benção. Aí quando estava quase indo embora, o infeliz do irmão lembra de outro problema que ele fez. E não falou nada, e venha falar de novo. E já estava tudo resolvido. E falou assim, olha, eu fiz isso, eu trabalhava de Uber, e não resisti, uma tentação, mas não teve nada nos finalmente, aquela coisa, foi tudo superficial. Mas que dia que a mulher vai acreditar num negócio desse? Você para e pensa, irmãos. Aí, irmãos, foi aquela, como posso dizer assim a palavra, aquela desgraça total ali naquele aconselhamento. E aí eu pensei assim, gente, peraí, por que eu falo isso, irmãos? Quero dizer para vocês, porque já aconteceu com casais que falou tudo do seu passado e foi resolvido. Aí o que eu tinha no meu coração? Esse é o padrão. Então agora o próximo casal que vier aconselhar comigo, eu vou vasculhar a vida dele, vou falar assim, ó, fala o que você fez, fala o que você fez, e pá, e vamos resolver. Mas isso é padrão meu, não é padrão de Deus. Vocês estão entendendo? Então cada um, irmãos, tem que ter uma direção através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que conduzir. Irmãos, outra situação aconteceu também no passado, que eu quero falar para vocês aqui. Era um casal que tinha um filho, que tinha dúvida que o filho era do pai. Aí, eles entraram num acordo e ele sugeriu, não, eu quero fazer o DNA. Eu estou com vocês, vamos juntos fazer esse DNA então. Fui com a pessoa, no laboratório, fizemos tudo. De repente, o homem era pai mesmo do garoto. E eu, aleluia, glória a Deus. Fiquei feliz demais, irmãos, com esse resultado. E o que eu fiz mais uma vez? Padronizei. Aconteceu outra situação da mesma forma, irmãos. E eu falei assim, você tem que fazer o DNA. E forcei a barra ainda, inclusive. Coisas que o Espírito Santo, será que era realmente? Será que aquela pessoa estava preparada? Porque a situação desse outro casal já foi diferente, o resultado do exame. O pai não era pai. E resumindo, teve uma separação, eles logo separaram, sabe? Lutaram um certo tempo para o casamento reatar. Mas assim, o que eu tenho aprendido com isso? É que o Senhor, o Espírito Santo que conduz.
Nós não podemos agir da nossa força, nosso braço, sabe, irmãos? Às vezes tem situações na nossa caminhada cristã, fala, Senhor, o Senhor está me ensinando dessa forma, mas não que o Senhor me ensinou dessa forma, que vai ser com o Ricardo, com o João Pedro. Então nós temos que buscar a presença de Deus, para que Deus traga o quê? A direção certa, correta, o tempo certo. Porque em Provérbios capítulo 16, verso 1, Provérbios 16, verso 1 fala assim: o homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, a última palavra vem dele. Eu sei que nós podemos ter muitos planos, irmãos, mas o que prevalece é a palavra final do Senhor, quando você não perde a sua paz. A paz mora dentro de você. A paz é o juiz. Apitou, parou. Estou perdendo a paz, então para. Se a crise está ficando intensa, ela está permanecendo, e ela está avançando, e ela não tem, como se diz, não está vendo você que ela está diminuindo, é sinal que você está perdendo a paz, e você precisa abrir seus olhos espirituais. E fazer como? Orar. Chamar 2 ou 3, chamar seu líder de célula, chamar o pastor. Pastor, me ajuda nessa causa, irmãos. Até hoje eu nunca vi uma causa sem ser solucionada. Até hoje não vi, irmãos. Porque o Senhor sempre dá o escape, dá livramento também. E olha o verso 2. Vai o verso próximo aí, por favor. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o quê? As motivações. O Senhor, irmãos, Ele sonda, Ele avalia, Ele sabe o que é bom para mim e para você. Por isso, quando você está no propósito, está debaixo da bondade de Deus, você sabe uma coisa? Eu vou desistir, que esse caminho que eu estou andando não é, Deus já falou comigo, e então eu vou parar por aqui, vou esperar, se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Porque o verso 3 também fala o seguinte: entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão o que, irmãos? Estabelecido. Na minha tradução fala que consagre, aqui fala que ora, entregue, deixa na mão do Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão o que, irmãos? Frustrados? Não, bem-sucedidos, a minha tradução fala. Bem-sucedidos. Que quando Deus está na frente, vai ser bem-sucedido, irmãos. Mas para isso, a crise ela sempre vai vir primeiro. A crise vem primeiro, para que depois você avance. Às vezes que eu vejo os jovens aí numa crise para namorar e casar, não é verdade? E às vezes a pessoa não espere o tempo, não busque a presença de Deus para trazer convicção, e de repente toma uma decisão errada. Mas graças ao Senhor, a bondade, a graça dele, que Ele sempre conserta aquilo que nós fazemos sempre errado. Porque o Senhor, Ele também faz isso. Então, irmãos, as pessoas do mundo, Ele não conhece a verdadeira luz, mas você conhece. E por onde você passar, irmãos, a luz tem que brilhar através de você. A luz tem que ser algo assim que sinaliza, que as pessoas possam ver. Vejo, nós falamos de José. José foi esse homem que ele era uma luz. As pessoas falam assim: como assim, rapaz, você passando por essa humilhação, essas perseguições, seus irmãos, agora é hora de você humilhar eles. Você agora é governador do Egito. Mas não, ele falou assim: esse não é o propósito, eu quero trazer eles perto de mim. Em primeiro lugar, vou perdoar e vou cuidar deles. Sabe, irmãos, é totalmente o contrário do que o mundo lá fora prega. Mas nós que vivemos debaixo dessa luz, nós cremos que o Senhor está no comando de tudo, no comando da nossa vida. E as pessoas que estão à volta, irmãos, elas estão sempre buscando direção através de nós. Vamos pensar nisso, irmãos? Tem pessoas que fazem pergunta para você, para ver sua direção, para ver sua sabedoria, seu conhecimento. Quando uma pessoa vem conversar comigo, eu sempre falo assim: você orou por essa situação? Vocês têm orado por isso? E eu não vou dar uma direção, por quê, irmãos? Senão eu posso me comprometer. E o que eu faço? Eu pego e falo assim: olha, vamos orar juntos. Vamos lá, de mão dadas aqui, nós vamos orar e nós estamos juntos. Na próxima reunião, olha, Deus já me deu uma revelação que eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Glória a Deus, eu estou com você. Esse é o propósito de Deus. Por quê? Porque eu estou colocando fé no coração da pessoa, para que ela possa vencer essa crise, para quando vier a próxima crise, ela sabe o que fazer. Ela não precisa ficar dependendo de mim. Falar assim: igual eu tenho que ir lá no pastor, o pastor me dá a direção. Sabe, irmãos?
Para você ir para o próximo nível, chama maturidade. Repita comigo, maturidade. O segundo ponto eu quero falar com os irmãos, que é a oração de Daniel e seus 3 amigos. Essa é a primeira vez que vemos Daniel e seus 3 amigos orando juntos. Vamos ler? Vai lá para o verso 13 de Daniel 2, versículo 13. Olha o que diz: assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Então saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Olha, que queria matar todo mundo. Verso 14. Pode ir para o 16, por favor. Vamos pular para ganhar tempo. Verso 16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele lhe daria a interpretação. Ele pediu um prazo. Olha o verso 17 e até o 18. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Verso 18. E lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse ministério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Olha, interessante, irmãos, aqui ele estava com medo de morrer, porque ia ser executado, porque ele falou: se não tiver a revelação, vai morrer. Só que Deus não estava já vendo a crise, Deus estava vendo lá na frente a promoção que Deus estava fazendo para eles. Olha o verso 23. Pula para o 23, por favor. No versículo 23 fala: eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. Agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Aqui, quando eles foram orar, que eles foram buscar a presença de Deus, o Senhor trouxe revelação. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a viver nessa revelação. Irmãos, tem situações da nossa vida que nós precisamos pedir ao Senhor revelação. Tiago 4,2, vamos ler aqui, irmãos. Olha aqui para você ver o problema da maioria dos crentes. Tiago 4,2. Acho que não está nem projetado aí. Você cobiçam coisas, mas não tem. Mata inveja, mas não consegue obter o que desejam. Vive lutando e fazendo guerras. Não tem. Por quê? Porque não pedem. Nós temos que aprender a pedir, irmãos. Nosso Deus, irmãos, Ele tem prazer de nos abençoar, porque Ele é nosso Pai. Às vezes tem pessoas: não, eu só quero agradecer, porque Deus, Ele é soberano, Ele é isso. Então, irmãos, peça as pequenas, as grandes coisas. Às vezes eu peço coisa tão assim, correr, às vezes assim: Deus, me ajuda em um estacionamento aqui. Eu quero estacionar o mais próximo possível, porque eu não estou afim de andar muito. Aí de repente Deus prepara uma vaga. Quem já aconteceu uma experiência assim? Comigo já é demais. Às vezes: Senhor, qual restaurante que eu vou almoçar hoje? Eu estou numa praia, conheço ninguém. Senhor, qual restaurante que eu vou almoçar? Prepara um alimento gostoso e tudo. E a hora que eu estou lá comendo, eu estou agradecendo: Deus, o Senhor preparou, foi o melhor mesmo, que essa comida está boa demais. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? É aprender a pedir. Por que Deus não dá? Porque nós não sabemos pedir. Nós achamos que, não, só vou pedir coisas grandiosas para Deus. Também pode pedir, irmãos. Deus tem prazer, você pode pedir. Por quê? Porque o nosso Deus é grande. Pede lá a casa, o sonho, a piscina, o projeto do seu, do quarto. Imagina tudo. Esse é o nosso Deus, irmãos, que tem prazer de nos abençoar. Eu acho interessante, irmãos, Mateus 14, verso 28. Mateus 14, 28, Pedro é um exemplo. O único discípulo de Jesus que pediu para andar sobre as águas. Olha que interessante, ele pediu. Senhor, disse Pedro: se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Se és tu, manda eu ir ao teu encontro. Ele estava querendo, desejando. Verso 29. O que Jesus fez? Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Olha por quê? Porque ele pediu intimidade. Faça meu pai, que eu sei que se eu afundar aqui, ele vai me tirar de lá, que ele não vai deixar eu morrer. Foi o único, irmãos, dos 12 que teve essa coragem, essa ousadia.
Lá em 2 Samuel também, irmãos, fala de quem? Davi. Por que Davi foi ficar com aquela mulher, sendo que ele poderia ter 300 mulheres? Mas ele queria uma mulher casada. Queria uma mulher que ele podia pedir a Deus tudo. E outra coisa, irmãos, você não vê na palavra, porque Davi foi o que mais escreveu os salmos. Mas nenhum dos salmos de Davi, ele pede para livrar do adultério, da prostituição. Não tem nenhuma oração dele nesse sentido. Ele não fazia esse tipo de oração. Olha você ver, e onde ele caiu? No adultério. E olha o que Deus falou para ele, 2 Samuel, capítulo 12, verso 8. Deus dando uma dura aqui em Davi: dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Está entendendo, irmãos? Pediu errado, Davi, por falta de pedir certo. Então, irmãos, quantas vezes que nós não pedimos? Muitas vezes murmuramos, reclamamos. Você não precisa fazer tipo de oração, irmãos, elaboradas. Faça coisas simples, ora. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu tenho um TDAH meio forte, que às vezes eu estou orando e de repente meu pensamento vaga. É só comigo que isso acontece, irmãos? Eu acho que não, né? Mas eu tenho aprendido assim, que quando eu estou orando, quando o meu pensamento vaga, estou lá orando, às vezes por uma situação, Senhor abençoa o ano da multiplicação, essa unção, aí de repente eu lembro de João Pedro. Aí eu penso, gente, João Pedro, então, Senhor abençoa o João Pedro também. Se eu só veio na minha mente, abençoa a família dele, os negócios dele, os filhos dele. Sabe, irmãos? Aí de repente, do João Pedro já vai para outro lugar. Aí já é um cliente dando problema. Oh Deus, abençoa aquele cliente que resolve. Sabe, irmãos, mas de repente eu falo, Senhor, eu tenho que voltar para cá. Isso acontece. Mas tudo isso eu faço de uma forma de oração, sabe? De abençoar, de intimidade. E nós precisamos avançar nesse sentido, irmãos. Provérbios 25, verso 15. Provérbios 25, verso 15 fala assim: com muita paciência podes convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos, irmãos. A língua branda significa paz, sabedoria, conhecimento. Sabe, irmãos, a melhor coisa quando você senta com uma pessoa que é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma palavra assim, que traz assim refrigério para você, que traz alegria no seu coração. Irmãos, essa semana agora, aquele irmão que nós oramos, o Luiz Carlos, nós oramos com ele domingo passado. E eu estive no hospital na segunda-feira. Na segunda-feira, cheguei de manhã, estava tudo organizado para mim entrar na UTI. Aí de repente eu entrando, fui barrado, que estava tendo um procedimento, não consegui entrar. E eu falei assim, eu tenho que voltar aqui hoje. Eu sinto no meu espírito, no meu coração, Deus falando no meu coração. E eu peguei e falei assim, então vamos embora e volto mais tarde. Aí consegui chegar lá umas 5 horas da tarde. E aí deixou eu entrar. De repente está lá Luiz Carlos, extremamente sóbrio, conversando, animado demais, muito para frente, né? Acho que vou sair daqui no máximo os 2 dias que eu vou ficar por aqui. Eu falei para ele, falei assim, ó Luiz, aqui não é seu lugar. Você vai sair daqui e voltar para sua casa, porque aqui não é lugar seu. E ele, eu acredito demais, e começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei assim, eu vim para orar com você, e eu quero fazer um pedido a você entregar a sua vida ao Senhor. 59 anos, um homem extremamente saudável, forte, ele é bem forte. E aí ele confessou Romanos 10 comigo, oramos juntos, ele chorando, falou que ia vir aqui dar o testemunho na igreja. E ele super para cima. Irmãos, foi sair de lá, logo naquela noite, ele foi entubado. Para vocês terem uma ideia, o propósito de Deus é um, nosso era o outro. A vontade dele é que ele saísse, voltasse para a casa dele, mas ele voltou para a casa do pai. De quarta para quinta-feira, ele veio a falecer. Estava tudo bem, perguntei como é que estava a respiração, ele conversando normal, nada demais. E o que eu achei interessante é que lá, no velório, fui fazer o culto lá, e contei essa história. Eu falei assim, olha, eu dei uma palavra para ele que ele ia sair daquele lugar e ia voltar para casa. E ele voltou para a casa do pai, e lá está preparado um lugar para mim, para você e para o Luiz, que acabou de partir. Porque o Senhor, ele foi, e ele fala que ele preparou um lugar para cada um de nós. Uma morada, uma casa. E falei para ele, mas como que nós chegamos até lá?
falei para todo mundo que estava lá, acho que umas 80 pessoas, é simplesmente você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque Luiz Carlos fez isso segunda-feira, e hoje está nos braços do Pai. Amanhã pode ser eu ou você, mas é hora de nós abrirmos a nossa boca e confessar ao Senhor. Quem quer fazer comigo? Aí eles todos lá fizeram, foi um mover sobrenatural, e todos entregaram a sua vida para Jesus, e foi poderoso, irmãos. Às vezes o coração do homem faz plano, tem hora que fala, Senhor, nós oramos, a igreja orou, todo mundo orou, por que esse homem não saiu desse leito, e foi lá contar o testemunho, e glorificar o teu nome? E a gente fica às vezes sentindo, culpado, mas o Senhor fala claramente, fala assim, ó, os planos seu é um, mas os meus planos são outros. O tempo dele acabou, nós honramos ele ali, e a família toda foi recebida com muito carinho, inclusive disse que vai visitar nós. Então louva a Deus, porque Deus tem propósito. E o terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos, é a revelação do propósito de Deus. Chegamos agora à parte principal da profecia de Daniel. Então Daniel, ele foi orar, vamos lá para o verso 37, Daniel 2, verso 37. Olha o que diz aqui, tu, ó rei, és rei de reis. Aqui está falando do rei Nabucodonosor. O Deus dos céus concedeu a ti reino, poder, força e glória. 38. Ele põe nas tuas mãos a humanidade, aqui tudo na mão do rei Nabucodonosor, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Interessante, irmãos, que quando você pega esse texto, aqui ele fala do ar, né, quando ele fala que ele vai cuidar dos animais selvagens e animais do céu. Então ele fala do ar, da terra e do mar. E aqui não fala ele fala do ar, da terra, mas não fala do mar. Porque o rei, ele não tinha autoridade para governar o mar. Olha que interessante isso. Quando eu estava lendo, meditando essa palavra. Por quê, irmãos? Porque somente um governou o mar, que andou sobre as águas, que foi Jesus. Então ele aqui era limitado. Esse homem, ele era abençoado por Deus. No final quando você lê Daniel, ele foi salvo, ele encontrou com Deus, né? Por tudo que ele passou, mas eu vejo que o propósito da revelação que trouxe, que quando ele chegou, né, em Nabucodonosor, ele sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés, parte de barro e parte de ferro. Cada parte corresponde ao império mundial. Essa foi a revelação de Daniel. Falou assim, olha, chegou lá no agente lá, falou assim, olha, eu quero marcar uma reunião com o rei. Então chama ele lá. De repente Daniel chega, já com autoridade, com sabedoria, com a revelação, e ele pega e fala que a cabeça de ouro é o império babilônico, o peito e os braços de prata o império medo-persa, o ventre e os quadris de bronze o império macedônico, as pernas de ferro é o império romano, e os dedos, parte de barro e parte de ferro, é o futuro do reino que a gente considera que é o anticristo. Aqui vem a revelação. Aí de repente o rei, como se diz, paga pau. Fala assim, você a partir de agora vai ser o governador, você vai ser, agora os seus 3 aqui vai ser o administrador, e vai estar comigo. Sabe, irmãos? Olha para você ver, medo de morrer, de repente ele vai ao Senhor, o Senhor traz revelação, leva a revelação e é promovido. Esse é o propósito de Deus. Tudo que o homem começa, irmãos, bem, quando o homem, não Deus, ele acaba em declínio. Sabe, irmãos, eu conheço tantas pessoas que começam um projeto lá em cima, aí você pensa assim, mas está indo tão bem, por que agora frustrou? Por que quebrou? Por que, irmãos? Porque não tem a sabedoria de Deus. Todos os projetos, irmãos, que vão à falência, que vão à ruína, porque não teve a direção de Deus. Sabe, eu acho interessante que o primeiro milagre de Jesus, que foi uma água de vinho, né, no casamento lá em Caná da Galileia. O que Jesus faz primeiro? Um melhor vinho. Olha, você vê que Jesus começa no melhor, sabe? E Ele dá o melhor para mim e para você. Esse é o propósito do nosso Senhor Jesus. Então tudo que o homem faz, irmão, sempre vai
de melhor para pior. Mas quando Deus faz, Ele faz sempre do melhor para o melhor. Esse é o projeto que Deus tem para mim e para você. Às vezes a crise está tão avançando, creia. Fala, Senhor, eu sei que tem algo grandioso, o próximo nível está à porta, eu vou subir, eu ando a multiplicação, mas as crises não param, a dificuldade uma atrás da outra. Mas você precisa de crer, abrir a sua boca, confiar, declarar. Como nós lemos lá no começo, nós temos que ter uma fé em Deus, e não na nossa capacidade, na nossa habilidade. Porque eu sou uma pessoa que tem muita experiência. Irmãos, cuidado. Eu já vejo muito casamento assim, que você olha e fala, que casamento perfeito. Aquele homem resolvido, sério, a mulher também, de repente está lá na ruína. Mas por quê, irmãos? Porque vai na sabedoria, na justiça própria. E quanto mais você buscar a presença de Deus, a revelação de Deus, mais você vai ser promovido. Igual foi Daniel e seus 3 amigos. Eles se reuniram, oraram, buscaram a presença, e nem imaginava, nem passava pela cabeça dele, que eles iam ser o segundo maior homem famoso daquela região. Daniel. Mas por quê? Porque um homem tinha uma sabedoria fora do normal. E por último, para fechar, Daniel 2, verso 46, que vem a promoção do homem de Deus para o próximo nível. Daniel e seus amigos foram promovidos. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, depois da revelação. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Verso 47. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Verso 48. Assim, o rei pôs Daniel em um alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. E o verso 49 diz assim: além disso, o pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província de Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte real. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Esse é o propósito. Estava com medo de morrer, mas Deus tinha algo grandioso para eles. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus de lá de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e é o seu Deus também. Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Se Deus livrou tanto Davi, tanto outros homens de Deus, Daniel nós estamos falando, Ele vai te livrar também. Essa luta que você está passando é momentânea. Pode acreditar, irmãos, é momentânea, é passageiro. Lá na frente você vai dar glória a Deus e vai olhar para o Senhor e falar assim, valeu a pena. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero fechar essa palavra dizendo para você, Daniel e seus 3 amigos acabaram sendo promovidos. Eles foram exaltados. Então Deus tem uma maneira de agir, irmãos. Ele é sábio, é aquele que entende o caminho para mim e para você. A forma como Ele age, irmãos, você tem que só descansar e confiar. Você não precisa pensar como que vai acontecer, como que eu vou conseguir honrar aquele compromisso. Eu quero dizer algo para você, olha para o Senhor. A crise acabou hoje, quem crê que diga amém. A crise só dura uma noite, a alegria vem pelo amanhã, amém. Às vezes você está chorando tanto por essa crise, mas entenda algo, o Senhor hoje Ele te promove. Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. Olha o que diz, Filipenses 3, verso 13. Irmãos, não pensa que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Não tem vez passado mais na sua vida. Verso 14.
esse é o meu propósito e o seu também. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O seu alvo é Cristo, o seu livramento é Cristo, a sua alegria é Cristo, a paz que excede todo entendimento é Cristo. O que você precisa é somente da direção do Espírito Santo, da presença do Pai. Eu quero que você feche seus olhos e você vai orar ao Senhor e falar: Senhor, diante dessa crise que eu estou passando, eu quero ser promovido, eu quero ir para o próximo nível, eu quero avançar, porque eu quero anunciar as grandezas do Senhor, porque o nosso alvo sempre é Ele, a glória sempre é para Ele. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E se a tempestade